Você acha que você está comendo comida de verdade? Não, acho que não. Isso aqui é só um lanchinho, digamos assim. Comida de verdade é o que me... Primeiro, eu gosto muito de comer, então o que me deixa alegre. É uma comida que a gente pode controlar a qualidade higiênica e que a gente compõe de acordo com a necessidade do nosso corpo. A comida que tenha um valor nutricional bom e venha de uma origem natural, né, que não seja totalmente adulterado, não seja totalmente sintetizado no laboratório, que venha de colher, sabe, do grão e do animal. É comida que você faz, né? Que você compra o produto, seja ele orgânico ou não, mas preferencialmente fresco, e faz em casa. A comida de verdade pra mim era como antigamente quando minha avó fazia na lenha, né? Aquele feijãozinho com gosto de fumaça, aquela culinária, né? Aquela mineira, né? Então ela fazia aquela comida bem temperada, aquela coisa sadia. Comida de verdade é aquela que os nossos avós, né, reconheceriam como comida, né? Como eu vi uma vez na internet falando exatamente isso. Que os nossos avós, o que os nossos avós não comeriam? Hambúrguer, comidas industrializadas, eles nem sabiam o que era isso, né? Comidas conservadas, congeladas. Então, assim, o ideal é o mais fresco possível, sem veneno nenhum. Acho que o menos processado possível, menos industrializado possível, pra mim é o mais próximo de comida de verdade. Ah, comida de verdade é aquela que vem direto da natureza. Feijão. Feijão, e que mais? Arroz. A gente tem falado muito da comida de verdade, né? Esse foi até o tema da última Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tratou da comida de verdade no campo e na cidade. E o que é essa comida de verdade, né? É aquela comida natural, né, que a natureza oferece pra gente, né? A gente coloca a semente e esse alimento nasce, né? Enfim, aquele alimento produzido pelo homem do campo, né, e produzido com responsabilidade também, né, sem um alto nível de agrotóxicos, contaminantes, né? Enfim. E aquela comida feita em casa, né? Então são alimentos in natura, frescos, é a comidinha feita em casa, diferente do que a gente tem visto, né? Bastante assim, essa profusão de alimentos ultraprocessados, né? Na caixinha, ou no saquinho, ou na embalagem. E aí alguns desses alimentos ultraprocessados a gente não reconhece como alimentos de verdade, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e o que ele contém de informação? Na verdade, ele traz mais do que informação, ele é um convite para a população brasileira pensar na sua alimentação para além dos nutrientes, né? Que é o que está no senso comum da informação, da mídia, né? Então ele convida a gente a pensar, né? Como a gente come, aonde a gente compra, da onde vêm os alimentos, a gente cozinha, não cozinha, enfim, pensar na alimentação no nosso cotidiano, né? E pensar de que forma a gente pode melhorar a nossa vida a partir da alimentação também. Então, isso é uma questão assim, que a gente conversa bastante lá em casa, eu tenho 3 filhos. Então a questão da alimentação é nossa conversa de todos os dias, né? Então eu sempre explico para eles o que é comida. Comida, a gente tem que pensar mais ou menos assim. Deus nos deu todos os alimentos já prontos, eles estão ali na natureza. Então, quanto mais próximo ele estiver da natureza, mais saudável ele é, mais comida ele é. A gente escolhe o produto e a marca, independente do preço. Porque eu aprendi, o que é caro é bom. Coisa barata não presta. Eu evito bastante lá em casa esses alimentos, os embutidos, né? As linguiças, salsicha, presunto. Tudo isso lá em casa é evitado. Eu sou igual a avestruz. Eu como qualquer porcaria. O guia, ele apresenta uma nova forma da gente olhar para a alimentação, né, para as comidas no nosso dia a dia. Então ele apresenta 4 categorias de alimentos, né? Ele fala dos alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos naturais, né, que a terra produz, né? Então são os alimentos frescos, como legumes, verduras, frutas, carnes, ovos, são alimentos obtidos diretamente da natureza. Ou então eles são minimamente processados, né? Passaram por algum processo de resfriamento ou de fermentação, como por exemplo uma carne
fresca, uma carne congelada, um queijo, um leite, né? Então esses são os alimentos considerados in natura e minimamente processado que o guia orienta que seja a base da nossa alimentação, né? Além desses, tem aquele grupo que são os óleos, sal, açúcar, né? Que em geral tá na boca do povo, né? E, enfim, 1000 programas de TVs, na mídia, existe uma endemonização, na verdade, dos óleos, das gorduras, do açúcar e do sal. De fato, esses são alimentos que podem gerar fator de risco para algumas doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Só que eles são alimentos básicos para a gente cozinhar no dia a dia, não é verdade? Então, a gente vai fazer alguma comida, a gente tem que fazer um refogado, colocar um óleo, a gente adiciona o sal, que dá todo um sabor, traz o açúcar. Então, se a gente usa esses alimentos de uma forma equilibrada, tá bacana, a gente não precisa endemonizar. Para a gente fazer a comida de verdade, né, a comida de casa, a gente precisa usar esses ingredientes, né? A gente vai usar com moderação. Esse ano eu faço 65 anos de idade e eu tive um pico de glicose. E é uma coisa que me preocupa bastante, porque o que acontece? A diabetes é uma das doenças silenciosas perigosíssimas. Eu acabei de perder um cunhado, inclusive, por isso. E isso me assusta. Então eu estou tentando fazer uma dieta de conformidade à minha nutricionista, ou melhor, essa nutricionista, a professora Lúcia Polônio, me indicou. Então eu basicamente estou cumprindo essa dieta à risca, ou seja, 3 colheres de arroz, uma concha de feijão, e a parte proteica, no caso, seria peixe, mais peixe e frango, mas não impede que eu coma carne também, e folhas e legumes, todo tipo de legumes, e folhas, a parte de folhagem, à vontade, para comer bastante. E aí vem outros 2 grupos, né, 2 categorias de alimentos, que seriam os alimentos processados e os ultraprocessados. Os processados são aqueles que são adicionados de sal e de açúcar. São alimentos in natura, que a gente entende que é a comida de verdade, e são adicionados de sal e de açúcar. Por exemplo, né, milho, ervilha, palmito, né, enlatados ou em vidro. Então, eles são conservados na água com sal. O queijo, por exemplo, que é o leite fermentado com sal. Então, esses são os alimentos processados e que devem complementar a nossa alimentação com aqueles alimentos in natura que eu falei. Já os ultraprocessados, que são aqueles que estão em tudo quanto é prateleira de supermercado, em qualquer barraquinha da esquina, que até contém, e às vezes não, alimentos in natura, mas que tem vários outros ingredientes artificiais, como conservantes, estabilizantes, enfim, corantes, né? Para se criar esses alimentos ultraprocessados. Alguns deles eu nem chamo de alimentos, eu chamo de produtos alimentícios. O guia, ele nem fala com a gente assim, não coma, é proibido comer. Por quê? Porque a gente sabe que na vida real, no dia a dia, até eu que sou nutricionista, eventualmente como alguns alimentos ultraprocessados, porque é mais prático, porque alguém me ofereceu, né? Então, ele está no dia a dia das pessoas. O que o guia fala evite. Os ultraprocessados, eles têm como característica, né, serem nutricionalmente desbalanceados, em geral, a maioria, né? Então, eles têm alta densidade calórica, né? Eles podem ser muito calóricos ou conter muitos ingredientes artificiais, muito sódio, muita gordura, né? Claro que tem alguns produtos especiais, em geral, esses são mais caros, né? Que tem baixa gordura ou baixa, enfim, caloria. Mas, por exemplo, será que um refrigerante zero é uma bebida, uma comida saudável, né? Em geral, não é, né? Então, a gente tira a caloria, mas a gente acrescenta uma série de outros ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde, é claro. Por que você escolheu um refrigerante zero? Pelo sabor, porque eu prefiro o zero. Ele não é tão saudável quanto o outro, mas eu prefiro o sabor dele. Então, saudável ou não saudável, eu prefiro esse aqui. Em geral, eles são super, hiper saborosos, né? A gente fala da hiperpalatabilidade. Então, tem muito sabor, né? E esses sabores, eles são muito bem estudados, né? Para, de alguma forma, nos atrair, viciar o nosso paladar. E, às vezes, a gente come um alimento mais natural e acha meio sem gosto. Na verdade, as nossas papilas gustativas já estão muito viciadas nesses super sabores, assim. Eles são aqueles alimentos fáceis, prontos para consumo, que você compra na barraquinha, na loja de conveniência, tá na mochila, né? A falta de tempo é um argumento grande hoje, né? Então, quer dizer, a gente come sem atenção,
às vezes a gente acaba comendo mais, né? A gente come a qualquer hora, em qualquer lugar, no trânsito, no ônibus, né? Então, será que esse comer é um comer bacana? Você, quando vai ao supermercado, você costuma ver os rótulos para saber o que tem ou só se preocupa com a validade? Me preocupo com a validade. Os rótulos O que tem, não, aquele que tem mais sódio, menos, não, vai no instantâneo, vai no automático. Costumo olhar o valor nutricional, mas os ingredientes assim não presto muita atenção não. Só me preocupo com o prazo de validade. Eu vejo o rótulo, vejo a validade, sim, e geralmente eu vejo a quantidade de sódio que tem no alimento. Eu acho que deveria ser mais bem informada esses conteúdos, né? Você leu o rótulo desse produto para saber o que tinha nele? Não. Nem desconfia? Eu sei que é de soja, né? Soja, uva. E você acha que isso é comida de verdade? Não. Olhar o rótulo é um negócio muito importante. Em geral, na frente do rótulo, tem todas aquelas 1000 propagandas das maravilhas do alimento, uma imagem linda, maravilhosa, que nem sempre é o que está dentro da embalagem, né? Ou então vem prometendo, né? Prometendo sensações ou prometendo saúde, que nem sempre, né, é uma propaganda verdadeira, em geral é uma propaganda enganosa, né? E aí, só que as informações que interessam pra gente, elas estão em geral no verso do rótulo com letrinhas pequenas, né? Então a sugestão básica, gente, é olhar os ingredientes. Por exemplo, né, esse biscoito, ele tem farinha de trigo, em geral, assim, essa é uma informação bacana e importante. A ordem que os ingredientes aparecem é a ordem da quantidade do alimento. Por exemplo, ele entra com farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico, açúcar, gotas de sabor chocolate, gordura vegetal. Então, quer dizer, ele tem mais farinha, mais açúcar, mais gota de chocolate, gordura vegetal. Aí vem diminuindo cacau, açúcar invertido, sal. Engraçado, né? Assim, um alimento doce ter sal. Aí tem vários fermentos químicos, né? Alguns emulsificantes, aromatizantes, né? Então, quer dizer, ele é um alimento ultraprocessado. Carne mecanicamente separada de aves, frango e peru. Carne bovina, água, miúdos suínos, pode conter coração, fígado e estômago. Proteína de soja, gordura suína, maltodextrina, sal, fécula de mandioca, condimentos, extrato de alecrim, regulador de acidez, lactato de sódio, estabilizantes, polifosfato de sódio, aromas naturais de fumaça e noz moscada, antioxidante, eritorbato de sódio, conservador nítrico de sódio, corante de urucum. E não contém glúten. Perguntaram aqui da barrinha de cereal, né? A barrinha de cereal, enfim, é muito... A percepção que as pessoas têm é de que é um alimento saudável, né? Muitas barrinhas de cereais não são comida de verdade, né? Enfim, estão na categoria dos ultraprocessados. Agora, tem barrinhas de cereais que são mais bacanas, né? Que são basicamente cereal, oleaginosas como castanhas, né? Enfim, passas. Então, quer dizer, você tem muito alimento de verdade ali junto. Então, a dica básica sempre é dar uma olhadinha no rótulo. Aí tem um outro aqui, nem vou levantar porque, enfim, para não aparecer a marca, que é um macarrão instantâneo, né? Que é um alimento que está muito no cotidiano de muita gente, dos jovens então, né? Por quê? Miojo, barato, rápido, né? Fica pronto em 3 minutos, é um macarrão instantâneo, né? Só que será que a nossa vida é instantânea? Será que é um macarrão de verdade? Então ele é uma massa que é frita, né? E além disso ele tem o pozinho, então algumas pessoas tiram o pozinho e comem o macarrão, só o macarrão instantâneo. Menos mal, mas assim... Fazer um macarrão de verdade, se eu pego uma pequena porção e coloco na água para ferver e faço um molhinho também rápido, não demora mais do que 5 minutos para eu fazer um macarrão de verdade. Se a gente for ler esse rótulo, ele tem
farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico, gordura vegetal, sal, regulador de acidez, carbonato de potássio, carbonato de sódio, estabilizante tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio, monobásico, corante sintético idêntico ao natural, ao beta-caroteno. Isso só o macarrão. Fora todos os ingredientes do tempero em pó, que em geral são muito ricos em gordura e em sal. É alarmante do ponto de vista da saúde, a gente está perdendo a nossa cultura alimentar, a presença dos alimentos não processados no nosso prato. Eu acho que isso é alarmante do ponto de vista da saúde e do ponto de vista cultural, eu acho que é empobrecedor. Né? Eu acho, assim, tem pessoas que têm um certo fascínio de poder ir para qualquer lugar do mundo e comer a mesma coisa. Eu tenho verdadeiro pavor disso, porque o que mais define um povo do que o que ele come? Vocês aqui na aldeia já comeram esse produto? Às vezes que a gente tem algum dinheirinho, compra, né, o miojo e coloca água no fogo. Quando tá fervendo, coloca com 3 minutos e está pronto. E ele é um produto saudável? Eu acho que sim, é saudável o miojo. É preciso educar a criança na infância a comer de uma forma adequada, porque é na infância que a gente faz tudo isso. É ensinando uma criança a comer frutas, a comer saladas, a comer arroz e feijão, a comer peixe, que você consegue que ela se conscientize para o futuro. E aí ela vai saber escolher, lendo o rótulo, o que é bom para ela e o que não é. A Celestita mamou o peito até 6 meses, exclusivamente. E logo que começou a alimentação, o primeiro mês dela foi frutinhas e legumes. E depois começou a comer carne, assim, com o método de comida cortadinha e ela pega com a própria mão. Até hoje ela come, eu boto um pratinho para ela e ela vai escolhendo com sua própria mão, degustando os sabores e percebendo que coisas ela gosta e que coisas ela não gosta. Fujo dos agrotóxicos, fujo dos conservantes, dos aromatizantes e etc. E já passo isso para eles também, explico para eles sempre, olha, meu filho, isso aqui tem uma quantidade de tinta, de aromatizante, de conservante, que isso vai te fazer mal, na verdade, né? Come uma frutinha, mas é difícil. A competição entre a indústria alimentícia, né? Eles têm apelos de cores e de sabores incríveis, né? Não é fácil, precisa sim de uma autoridade da mãe e do pai. E lá em casa, acho que o mais eu sou autoritária em relação a isso. Vai levar para a escola o que for saudável, independente de todos os outros estarem comendo diferente dela. E eu vejo assim já uma grande influência, por exemplo, da minha filha, que está no 2º ano, tem 8 anos de idade. Eu percebo que as outras crianças a observam e pedem às vezes para experimentar o que ela está levando. Então eu já faço um pote, por exemplo, grande. Ontem aconteceu, eu corto bastante melão, boto num pote maior e aí ela compartilha com aquelas crianças. Então às vezes as crianças que nunca experimentaram estão experimentando naquele momento. E aí ela brinca, chega em casa e diz, mamãe, só sobrou 2 pedacinhos de melão para mim. Eu disse, perfeito, filha. A gente está ensinando. Quanto mais crianças vierem e quiserem comer o teu melão, mais feliz a mamãe vai ficar. A dificuldade maior é em festas, né? Que a gente é obrigado a conviver com uma mesa de bolos lotada de pirulitos, jujubas, etc. E que eles avançam, né? Eles não têm muito critério na cabeça deles. E é uma negociação essa hora incrível, né? Não é fácil, né, ter uma alimentação saudável no cotidiano, né? O guia fala de alguns obstáculos, né, assim, de algumas situações que atrapalham a gente ter uma alimentação mais saudável, né?
Acho que, na minha opinião, a principal delas é o tempo, né? Eu tenho ouvido muito jovens, adultos, falando da falta de tempo, da correria do dia a dia, né? Então, que não consegue ir ao mercado ou parar para cozinhar, prefere o prático, né? Então, só que se a gente está afim de ter uma alimentação mais saudável, a gente vai precisar dedicar um pouquinho mais de tempo a isso. Uma coisa que salvou muito meu tempo, porque quando você está cuidando de criança, não tem muito tempo, foi preparar todos os legumes, preparar, sei lá, abóbora, batata varoa, todos os legumes e fazer por pequenas porções nos saquinhos de armazenamento do leite, que esses saquinhos são BPA free, são livres de químicos. E aí bota no congelador e você vai tirando à medida que você vai usando. É muito melhor que usar uma comida industrializada, porque você mesmo fez e você poupa seu tempo, porque você não está fervendo legumes o tempo todo. Passar um filezinho você passa na hora, mais fácil. Para a gente ter uma alimentação adequada, né, que não é só saudável, adequado vem disso, né, dos aspectos econômicos, sociais, da cultura, da relação psicoafetiva que envolve a alimentação, né. E aí, em relação ao tempo, é isso, a gente parar, desejar e buscar organizar o dia a dia, assim, o tempo da compra, sabe, o tempo de repente já chegar em casa, chegou, em vez de botar tudo lá na gaveta, em geral, né, as frutas, os legumes e verduras vão direto para a gaveta. Já dá para a gente lavar, deixar bem em cima, né, eu pegar essas frutas e levar para o trabalho, né, então, enfim, organizar um pouco mais o nosso tempo. E uma outra questão também que é que tem um impacto muito grande é a questão da publicidade, né, porque em geral, quando você assiste uma TV, né, é na TV, é no ponto de ônibus, é na revista, é no rádio. Em geral, quem investe muito em publicidade são as indústrias de produtos ultraprocessados, né? A gente quase não vê propaganda in natura, né? Enfim, o agricultor não tem grana para pagar isso, né? Então tem que ter muito cuidado com a publicidade. Nem tudo que está na embalagem ou que está na televisão prometendo, né, a saúde, de fato resulta em saúde. Tu não puedes contra las empresas que tienen campañas multimillonarias y que esa publicidad está en la televisión, está en la calle, está en el internet, está por todos lados, ¿sí? Que tú vas con tu hijo pequeñito, ¿no?, por la calle y pasas por un lugar de estos de comida rápida que lo que ve el niño no es un lugar de comida, ve un lugar de juegos infantiles y el niño reclama ir a ese lugar. Você acha que esse personagem aqui está aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Eu acho que é por causa das crianças insistirem pro pai pra ficar comprando, botar o personagem. Pega um personagem que é super simpático do filme, super famoso, e jogam pra criança. Realmente tem crianças que se jogam no chão dentro do supermercado e que querem, outras não. Mas eu acho que é uma covardia. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. Aqui com uma árvore da saúde, né, que é uma prática, uma dinâmica que eu faço na disciplina para a gente pensar o que é a saúde, né? O que está na base, né? O que está na origem, o que sustenta a saúde, né? Que atitudes levam a gente a ter a saúde, que frutos a gente tem com a saúde, né? E aí os alunos colocaram aqui como frutos da saúde, né? A felicidade, a liberdade, a alegria, a energia, a qualidade de vida, a vitalidade, né? Então, o que a gente está fazendo, né, para ter esses frutos da saúde, né? Então acho que a chave é sempre parar um pouquinho para pensar, né? A vida está muito louca, muito corrida, né? Muito trabalho e aí pensar às vezes fica difícil. Às vezes essa é a chave para a gente transformar, né? Fazer algumas pequenas mudanças que já são grandes avanços.